Bem, meus amigos, vamos retomar o nosso estudo sobre os órgãos da execução penal. Já estamos aqui no quarto vídeo sobre os órgãos da execução penal. No primeiro vídeo, nós vimos quais são os órgãos da execução penal e começamos a estudar o primeiro deles, que é o patronato. Então, estudamos quais os órgãos e estudamos o patronato. No segundo vídeo, começamos a tratar sobre os conselhos previstos como órgãos da execução penal. Vimos que são 3 conselhos: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho Penitenciário e o Conselho da Comunidade. E aí, já nesse vídeo, estudamos o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. No terceiro vídeo, nós estudamos o Conselho Penitenciário por inteiro, e fizemos um paralelo entre o Conselho Penitenciário e o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E agora, nesse quarto vídeo, nós vamos estudar o Conselho da Comunidade. O Conselho da Comunidade é um órgão da execução penal que tem uma atuação no âmbito da comarca em que ele é instituído. Ou seja, em cada comarca deve ter um Conselho da Comunidade, tá bom? Então, a atuação, o âmbito de atuação dele é na comarca em que ele é instituído. Ou seja, deve haver em cada comarca um conselho da comunidade. E nós veremos que ele é composto e instituído pelo juiz da execução. Beleza? A LEP prevê a composição do conselho da comunidade. Pessoal, composição, eu sei que é chato, decoreba, tá? Mas cai em prova. E seu objetivo não é aprender a matéria, seu objetivo é passar o concurso. Para isso, você vai precisar decorar a composição desses conselhos aqui. Já vimos a composição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 13 membros, né, designados por ato do Ministério da Justiça, escolhido entre professores e profissionais do direito penal, processo penal, direito penitenciário e outras ciências correlatas, representantes da comunidade e representantes dos ministérios da área social. Já vimos a composição do Conselho Penitenciário. A LEP não diz quantos membros, mas diz que são escolhidos pelo governador, dentre professores e profissionais do direito penal, processo penal, direito penitenciário e outras ciências correlatas, e representantes da comunidade. E agora vamos estudar a composição do Conselho da Comunidade. Diz a LEP que ele é composto por, no mínimo, 4 membros. Ele é composto por, no mínimo, 4 membros. Tá bom? Quais sejam? Um representante da associação comercial ou industrial, um representante da associação comercial ou industrial, um advogado indicado pelo OAB, um defensor público indicado pelo defensor público geral e um assistente social escolhido pela delegacia seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Conselho Nacional de Assistentes Sociais, tá bom? Então essa é a composição do Conselho da Comunidade. No mínimo 4 membros. Um representante da Associação Comercial e Industrial, um advogado indicado pela seccional do AB, um defensor público indicado pelo defensor público geral e um assistente social indicado pelo Conselho Nacional dos Assistentes Sociais. Tá bom? De forma, quem é que compõe e instala o Conselho da Comunidade? Vamos lá. No âmbito do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a designação dos membros é por ato do Ministério da Justiça. No âmbito do Conselho Penitenciário, quem nomeia os membros é o governador do Estado do Distrito Federal em que se institui aquele Conselho Penitenciário. Conforme o Conselho da Comunidade, quem compõe e instala o Conselho da Comunidade é o juiz da execução. Tá bom? Olha lá. Cabe ao juízo da execução compor e instalar o Conselho da Comunidade. E também, na falta da representação mencionada acima, fica a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. Se, por exemplo, pessoal, não tiver defensor público naquela comarca, aí fica a cargo do juiz da execução a escolha dos representantes do Conselho, dos integrantes do Conselho. Tá bom? De forma, quais são as atribuições do Conselho da Comunidade? Fácil, são só 4. Olha lá. O Conselho da Comunidade tem que visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos prisionais da comarca, tem que entrevistar presos, apresentar relatórios mensais
ao juiz da execução e ao conselho penitenciário e deve diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com a direção do estabelecimento. Beleza? Então essas são as atribuições do Conselho da Comunidade. E aí eu coloquei uma observação, coloca uma atenção aí. O Conselho da Comunidade deve apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. Pessoal, vamos fazer uma revisão aqui sobre o Conselho da Comunidade? Âmbito das atividades. Conselho da Comunidade. O âmbito das atividades é na comarca em que é instituído. A comarca em que é instituído. Composição. No mínimo, vamos lá, vou colocar aqui nos termos da LEP. São 4 membros, no mínimo, né? É o que diz a LEP. 4 membros, no mínimo. Sendo eles, vocês lembram aqui? Vamos lá. Quais são, Alfama, os membros mesmo do Conselho da Comunidade? Um representante da associação comercial ou industrial. Um representante da associação comercial e industrial. Um advogado, indicado pela seccional da OAB, pela seção da OAB. Um defensor público, indicado pelo defensor público geral, e um assistente social. Beleza? Quem compõe e instala o Conselho da Comunidade? O juiz da execução. Inclusive, diz a LEP, que na falta dessa representação que nós vimos aqui, por exemplo, se não tiver defensor público na comarca, caberá ao juiz da execução escolher quem irá integrar o Conselho da Comunidade. Atribuições do Conselho da Comunidade. Pessoal, nós vimos que são 4, mas as 2 mais importantes são as seguintes. O Conselho da Comunidade deve visitar mensalmente os presídios e deve emitir relatórios mensais também, ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. Então, deve visitar mensalmente os presídios e deve emitir relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. Essas são as 2 mais importantes, olha lá. Visitar mensalmente os estabelecimentos penais e emitir relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário, além de entrevistar presos e diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso e ao internado. Beleza? Então, pessoal, fechando aqui o estudo do Conselho da Comunidade. Só quero chamar sua atenção para um ponto, tá? Vamos aqui colocar uma tela em branco, tá? Eu estou sentindo que isso aqui vai cair em prova. Observe aqui que há uma comunicação entre os conselhos, entre o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho Penitenciário e o Conselho da Comunidade. De forma, como assim há uma comunicação entre esses conselhos? Fácil, olha só. O Conselho da Comunidade, ele tem que emitir relatórios mensais das suas atividades ao Conselho Penitenciário. Lembrando que ele visita os estabelecimentos prisionais todos os meses. Então, todo mês, o Conselho da Comunidade vai visitar o estabelecimento penal e vai emitir um relatório para o Conselho Penitenciário. Então, cada comarca tem um Conselho da Comunidade que vai visitar os estabelecimentos prisionais. E aí, cada Conselho da Comunidade vai mandar um relatório para o Conselho Penitenciário, que é do estado inteiro. O Conselho Penitenciário recebe aquilo e o Conselho Penitenciário ele tem funções fiscalizatórias. Se o Conselho da Comunidade apurar alguma ilegalidade, o Conselho Penitenciário vai visitar aquele presídio
e vai fiscalizar o que está acontecendo ali. E aí, o Conselho Penitenciário vai emitir um relatório anual para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Lembrando que esse relatório é até o primeiro trimestre do ano seguinte, tá? Esse relatório anual, que é emitido até o primeiro trimestre, ele é do exercício anterior, do que foi feito no ano passado, tá? Do exercício anterior, tá? Então, só cuidado com o prazo. O relatório do Conselho da Comunidade é mensal para o Conselho Penitenciário. E o relatório do Conselho Penitenciário é anual para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, aqui nós temos um esquema, pessoal. Olha só, eu estou desenhando a matéria para vocês. Isso aqui não existe em nenhum curso, tá? É um esquema que foi feito ali em relação à comunicação entre os conselhos. Entre o Conselho da Comunidade, o Conselho Penitenciário e o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Beleza? Então fechamos aqui o estudo dos conselhos. Com isso nós já vimos o patronato, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Conselho Penitenciário e o Conselho da Comunidade. Vamos para um intervalo e voltamos na sequência com o estudo dos departamentos penitenciários. E aqui, para quem quer ser policial penal, muita informação importante. Já voltamos.